Amém. Bom dia, igreja. Amém. Êxodo 14:13. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais tornareis a ver. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, eis aqui a tua igreja. Nós te pedimos, ó Pai, que tu venhas com o teu Espírito Santo neste lugar, como já estás aqui conosco, mas que venhas com o espírito de convencimento sobre nós, quebrando as nossas fortalezas, as nossas defesas, expondo o nosso próprio coração e trazendo a tua cura, a tua libertação, a mudança que tem que acontecer em nós, Senhor. O Senhor já começou a falar conosco, continua falando, Deus, sobre o temor do Senhor. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém? Ronaldo abriu o culto lendo o Salmo 46. Eu quero ler de novo. Ele leu 2 vezes. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos. Ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Lá no 10 diz assim, 46:10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Amém? Ele começa a afirmação de que não temeremos, nem no Apocalipse, nem que a terra se transtorne, nem que haja terremoto, nem que haja maremoto, nem que as coisas à nossa volta estejam sendo destruídas. Não temeremos. Nossos corações estarão calmos, tranquilos. E Fernando nos lê um texto de Jesus que nos fala para a gente não ficar ansioso, não ter. Ansiedade e medo são manifestações do mesmo mal, dessa insegurança diante das coisas externas, diante da realidade. O que vai me acontecer? E aqui nesse salmo ele diz assim: não vamos temer. Não vou ter medo de nada. E de onde vem essa segurança? Deus diz lá no 10, se aquieta e saiba que eu sou Deus. Ser Deus significa não há nada que Ele não possa fazer. Que Ele é de fato poderoso. E diz assim, Ele é o nosso refúgio. Ele é a minha segurança. Ele é a minha fortaleza.
É debaixo das asas dele que eu estou seguro. É isso. Mas não é fácil isso na prática. É fácil daqui do púlpito falar disso. É fácil a gente ler o texto e entender isso. Mas na vida, é necessário que o nosso coração esteja mudado, para que a gente possa viver em segurança e confiança, sem medo da enfermidade, sem medo de ladrão, sem medo de pobreza, de perda de emprego, sem medo de Satanás, em paz. Que o que Deus mais quer da gente é isso, que a gente viva sem ansiedade, sem temores. Na verdade, nós temos que viver com um temor. O temor do Senhor. Esse é a garantia de que nós não teremos outros temores. E a presença dos outros temores é a evidência de que o temor do Senhor não está em nós, de fato. Por isso o livro de Provérbios diz em Provérbios 1:7, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Como é que eu vou saber viver? O princípio fundamental para saber como viver, como lidar com a vida, é ter temor de Deus. Medo de Deus? É melhor ter medo de Deus do que ter medo das circunstâncias, das coisas, porque o grande problema de ter medo do inimigo, ter medo das coisas à nossa volta, é que o temor do inimigo nos leva a fazer acordo com ele. Se eu tenho medo de morrer, eu posso, por medo de morrer ou por medo de ficar desempregado, fazer acordos com algo que não está de acordo com o temor de Deus. Em Êxodo 14, vamos voltar lá para Êxodo 14. Êxodo 14, 11. Aqui Israel saiu do Egito, debaixo da mão estendida e poderosa de Deus, que fez sinais, prodígios e maravilhas no Egito, e os egípcios lançaram Israel fora e ainda deram presentes aos israelitas. Eles foram na direção da terra prometida. Deus tinha manifestado o seu poder e o seu favor de forma sobrenatural e tremenda, e o povo saiu alegre, crendo que Deus estaria com eles em toda a sua jornada. Mas nada como o tempo, como as circunstâncias mudarem um pouco para a nossa alma carnal, a nossa mente carnal voltar ao que era. E aqui em Êxodo 14, 11, diz assim, disseram a Moisés, será que por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Porque aqui eles estão diante do mar e estão vendo os carros do Egito vindo na direção deles. Nas costas, um exército, na frente, o mar. E aí, tudo que Deus já tinha feito some diante daquela circunstância. E aí eles começam a reclamar. 12 diz assim, não é isso que te dissemos no Egito, deixa-nos para que sirvamos aos egípcios? Pois melhor nos seria servir aos egípcios do que morrer aqui.
Eu prefiro servir o Egito do que morrer. A misericórdia de Deus nessa situação aqui é grande demais. Porque Ele sabe o estado do coração desse povo. Sabe que esse povo aqui está zerado de fé. Com tudo que Ele fez, não resolveu, porque 400 anos de escravidão, vivendo naquela escravidão sem conhecimento de Deus. Então esse povo aqui não cria. Ele cria na hora em que o fato acontecia. Ah, aconteceu. Passou, já não acreditava mais. E aqui eles começam, eu não quero morrer. Eu preferia ser escravo. Aí Moisés fala, no 13, não temais, não temais, aquieta o coração. E não faz nada. E vede o livramento que hoje o Senhor vos fará. Ele diz, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os vereis. Esses que vos escravizaram, esses inimigos, vocês nunca mais verão. E no 14 ele diz, o Senhor vai pelejar por vocês. E vocês vão se calar. Êxodo 14, 22, diz assim, os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Isso aqui é o quê? Esse é o milagre que marcou essa nação. Deus abriu um caminho impossível no meio do mar. Deus estava determinado a salvar. E quando Ele está determinado a salvar, Ele abre o mar. E vira um caminho. Um muro daqui, um muro dali, pode passar pelo meio. E o medo de que as águas caem em cima de você. Mas elas são muros. E você pode passar pelo caminho que o Senhor abre. E essa nação passou. Mais à frente, Paulo vai dizer que esse momento aí prefigurava o batismo. Que essa passagem pelo meio do mar prefigurava o batismo. Esse momento em que você deixa o Egito para trás, para entrar na terra nova, na terra prometida, e o inimigo você nunca mais vai ver. Em Êxodo 14:30 diz assim, o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Aí o medo acabou. Por causa da ação de Deus. Você sabe todas as provas que Israel enfrentou no deserto, como voltou a murmurar, como voltou a reclamar, como voltou a contender com Deus. Mas aqui, depois dessa vitória inesperada, dessa ação de Deus que ninguém podia imaginar que podia acontecer, quando eles veem os egípcios mortos, Moisés faz um cântico, que diz lá em Apocalipse que os remidos cantam o cântico de Moisés, o cântico de libertação. Êxodo 15, 11 até 13. Ó Senhor, quem é como Tu entre os deuses? Quem é como Tu glorificado em santidade,
terrível em feitos gloriosos, que opera maravilhas, estendeste a destra e a terra os tragou. Com a tua beneficência, guiaste o povo que salvaste, com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Com a direita dele, ele nos guia, ele nos salva e nos leva até a habitação da sua santidade. Essa ação de Deus no começo do cântico de Moisés, Moisés diz assim: cantarei ao Senhor, no 1, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo seu cavaleiro, o Senhor é a minha força, e Ele é o meu cântico, Ele me foi por salvação. Ele é Salvador. Por que nós vamos viver com medo dos egípcios, das circunstâncias, dos problemas, do vírus? Não tema o inimigo. Não tema aquilo que se opõe a nós. Porque por causa do medo, do temor, do que vão pensar de você, da reação das pessoas, você não tem força para testemunhar. Você não tem coragem de proclamar que o Senhor triunfou gloriosamente. Ele é a minha força, é a minha salvação. Isso é necessário para a gente viver nesse mundo louco que a gente está hoje. Não toque naquilo que Deus condenou. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não toque naquilo que Ele condenou, naquilo que não é aceitável diante dEle. Josué 7:11. Israel pecou e violaram a minha aliança. 7:11 até 13. Aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo da sua bagagem o puseram. 12. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado, já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. 13. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pecado tira a nossa capacidade de lutar, rouba a nossa força. A situação aqui descrita, Deus tinha mandado o povo, Israel, destruir Jericó. E Jericó tinha que ser totalmente destruída, não era para deixar nada. E não era para tomar nada, nem ouro, nem prata, nada, destrói tudo. Por quê? Porque Deus mandou. Deus não precisa explicar por quê. Eles foram e destruíram tudo. Mas teve um que viu lá, ou
ouro, prata e uma bela capa babilônica. Não resistiu. Vou levar. E escondeu embaixo na sua tenda. E aí Israel vai para a luta, em seguida, sem que ninguém soubesse, Josué manda um grupo para uma cidade chamada Ai, enfrentar aquela cidade. E aqueles guerreiros vão lá e são derrotados diante de um exército mais fraco do que eles. Aí eles voltam e Josué vai chorar diante de Deus: o que aconteceu? Você não está mais com a gente? Aí Deus fala assim: Israel não vai enfrentar os inimigos enquanto tiver coisa condenada no meio. Tem coisa escondida aí. Tem alguma coisa aí que não é para ter. E vocês não têm força para enfrentar os inimigos de vocês com isso aí no meio. Aí eles lançam as sortes e descobrem quem foi que fez, que Acã fez aquilo, aí ele confessa. E é apedrejado. Dura era a lei. Ainda é dura. Somente que nós estamos, como foi dito, debaixo da graça, por causa do Senhor Jesus. Mas o peso do pecado permanece o mesmo, e as consequências do erro, embora a gente não seja morto por causa dele, o fato da gente ser derrotado diante dos nossos inimigos permanece, enquanto tem coisa condenada no nosso meio. Então aquilo que Deus disse, não mexe nisso. Se a gente mexe, não só Acã sofreu problema, o povo todo. O pecado de um afeta a igreja toda. Então Deus diz assim: violar a minha aliança, tomaram daquilo que eu disse que não é para mexer. Santidade é tudo. Oséias 7, 8 e 9. Não se misture com os povos. Não tema o inimigo. Não tome das coisas condenadas. Não se misture com os povos. Efraim se mistura com os povos, é um pão que não foi virado. 9. Estrangeiros lhe comem à força e ele não o sabe. Também as cãs já se espalham sobre ele e ele não o sabe. Aqui, Deus diz que a nação que tinha começado a adotar os costumes dos povos à sua volta. Efraim é uma das tribos de Israel e por ser a maior das tribos, era muitas vezes usada para se referir a toda a nação de Israel. Ele diz: Efraim se mistura com os povos, aprendeu os costumes dos pagãos. Ele diz: é um pão que não foi virado. Eles assavam o pão sobre brasa. Pegava o pão, botava em cima da brasa. Quando estava assado, virava o pão para assar do outro lado. Está assado, comia. Efraim é um pão que não foi virado. Assou uma metade. A outra metade está crua. Deus diz: não dá para comer isso aqui não. Mistura não. Quem se mistura é assim: de um lado está assado, meio santo, do outro está cru, pagão. Mistura. E aí ele diz a consequência disso: estrangeiros lhe comem à força e ele não sabe. Perde a força e não sabe por quê. Não tem força, não tem autoridade, não tem coragem, não tem convicção em Cristo e não sabe por quê. Está misturado. Adotou os costumes dos povos, come a comida que o mundo oferece. Chega ao ponto de assistir Rede Globo.
de assistir, alguns assistem até filmes de terror. Ah, o que tem? Aliás, assiste-se demais nesta terra. Muito tempo sentado diante de telas, comendo a comida do mundo. E pouco tempo com Deus. E aí, estrangeiros lhe comem à força e ele não sabe. Como foi que Sansão perdeu a força? Sansão era nazireu, ele era separado para Deus. Aí, Sansão resolveu gostar das mulheres de outro povo, filisteias. Aí a família, os pais perguntam: Sansão, mas não tem tanta mulher em Israel, por que você vai buscar mulher logo? Não, é essa que eu quero. É essa que eu quero. E foi se misturar. O que aconteceu? Estrangeiros comeram a força dele, cortado o cabelo dele, que era o símbolo da sua santidade, foi cortado e ele perdeu a força. E aqui diz: as cães já se espalham sobre ele, ele não sabe. As cães é cabelo branco. O tempo está passando, você está misturado, você já está envelhecendo longe de Deus e nem sabe. Essa mistura, esse acordo com o mundo, isso que a gente vive, em que a gente, quando tem temor de Deus, você não vai fazer certas coisas, porque você fala, primeira coisa que você vai perguntar: mas Deus vai aprovar isso? Deus, como é que Deus vai ver isso? Deus gosta que eu assista a isso? Deus gosta que eu me meta com isso aqui? Quem tem temor de Deus não faz acordo com o Egito. Salmo 106. Trinta e quatro. Cento e seis, 34 até 40. Não exterminaram os povos como o Senhor lhes ordenara. Deus falou: vocês vão tirar todos esses povos daí, para que vocês não se misturem com eles, para que vocês não aprendam os costumes desses povos. Deram culto a seus ídolos, os quais lhes converteram em laço. 106, 36. 37. Pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios, e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, que sacrificaram os ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com sangue. Assim se contaminaram com suas obras e se prostituíram nos seus feitos. 40. Acendeu-se por isso a ira do Senhor contra o seu povo, e ele abominou a sua herança. 41. E os entregou ao poder das nações, sobre eles dominaram o que os odiavam. Você pode pensar, nós não idolatramos, nós não sacrificamos nossos filhos a Baal. É verdade. Mas na medida em que a gente se mistura, a gente vai perdendo o temor do Senhor, você vai perdendo a força. E diz aqui no 41, eles entregou ao poder das nações. Nós ficamos sujeitos ao poder dessa realidade à nossa volta, e não ao temor de Deus. Por isso que você, quando vê o problema vindo para cima de você, você fica angustiado, preocupado. O Egito está vindo aí, o mar está fechado na minha frente, o que vai ser de mim? Esse vírus terrível. Sim. E por isso a gente vai viver com medo? Você sabe que no livro de Daniel tem a história de Sadraque, Mesaque e Abednego.
em que o rei levanta um ídolo e diz que todo mundo tinha que adorar aquele ídolo que ele fez. Essa situação, ela, embora tenha acontecido lá, ela é profética do tempo do fim. É profética em relação ao tempo do Apocalipse. Então está levantado o ídolo, todo mundo que escutar o som do símbolo, da trombeta, do pífaro, vai se ajoelhar e vai adorar a estátua de ouro que Nabucodonosor fez. Aí Sadraque, Mesaque e Abednego se dizem, não vamos não. A gente não vai dobrar não. Aí se você não fizer isso, vocês vão ser lançados na fornalha de fogo. Aí eles dizem assim, sabe, ó rei, se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser nos livrar, fica sabendo que nós não vamos nos dobrar diante dessa estátua. Ou seja, fica sabendo do seguinte, rei, eu tenho muito mais medo de Deus, de cometer uma loucura de ser idólatra, do que de morrer. Entre morrer e me tornar idólatra para salvar a minha vida, eu prefiro morrer, rei. E no tempo do fim, vai haver uma estátua que todos os homens vão adorar. Todos os que têm a marca da besta vão adorar. E a marca da besta é essa submissão ao poder de Satanás por medo de morrer. E quando os três são lançados na fornalha de fogo, diz lá que tinha um quarto homem lá dentro. E o que levou? Por que tinha um quarto homem lá dentro? Porque aqueles três escolheram, prefiro morrer do que adorar outro que não seja o Senhor. E é isso. E era real, não era da boca para fora, pode me jogar na fornalha. E essa realidade por conta de tudo que a gente vive, que a gente vê, muitas vezes a gente vai fazendo acordos, a gente vai por desejo muitas vezes de ser aceito, o que vão pensar de mim? Por medo de perder o emprego, a gente vai fazendo pequenas concessões e vai perdendo força, coragem, fé, confiança, a alegria do Senhor. Estrangeiros comem a nossa força, se a gente perder o temor do Senhor. Eu vou ler aqui um texto que está em 2 Crônica, não precisa abrir não, porque é grande. 2 Crônica 16:1 diz assim: no 36º ano do reinado de Asa, subiu Baasa, rei de Israel, contra Judá, e edificou a Ramá para que ninguém fosse permitido sair de junto de Asa, rei de Judá, nem chegar a ele. Então tomou Asa prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e dos tesouros da casa do rei, enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te mando prata e ouro, vai, anula a tua aliança com Baasa de Israel, rei de Israel, para que se retire de mim. Aqui diz o seguinte: o rei Asa, rei de Judá, viu que o inimigo, que Israel tinha, porque o povo judeu estava dividido em norte e sul, entre Judá e Israel. Eles tinham se dividido. E um reino estava lutando contra o outro. Então o reino do sul, o reino de Judá, quando viu que o outro que era mais forte do que ele entra na casa do Senhor, no templo, tira o ouro e manda para o rei da Síria de presente: olha só, anula o teu acordo com o rei de Israel e faz acordo comigo, estou mandando ouro para você, para que você me ajude na luta contra ele.
E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa, segundo a Crônica 16:4, diz assim: e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel, e feriu a Ijon, a Dan, a Abel-Maim e todas as cidades armazém de Naftali. Ouvindo isso, Baasa deixou de ficar a Ramá e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou todo o Judá e trouxeram as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa edificara, e com elas edificou Asa, Ageba e Mispa. Deixa eu traduzir aqui para você. Ele fez um acordo com o rei da Síria, que estava acima de Israel, né? Aqui está Judá, Israel, Síria. Ele faz um acordo, manda dinheiro para o rei da Síria, para que o rei da Síria ataque Israel. E assim ele fique livre desse inimigo mais forte do que ele. Dá certo. O cara vai lá, aceita o dinheiro, luta contra Israel, e aí ele vai reconstruir, porque o acordo que ele fez com o outro, pegando o tesouro que estava na casa do Senhor, resolveu o problema. Do ponto de vista externo, deu certo. Ele resolveu, venceu o inimigo fazendo um acordo com o outro. Aí no 2 Crônicas 16:7 diz assim: naquele tempo veio Anani, profeta, a Asa, rei de Judá, e lhe disse: porquanto confiaste no rei da Síria, e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios, grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele o entregou nas tuas mãos. Porque antes, quando era mais jovem, numa situação de aflição, esse mesmo rei que agora faz acordo com a Síria, tinha pedido a Deus que o ajudasse na batalha, e Deus o ajudou, ele venceu um inimigo muito mais forte. Mas agora mais velho, diante de uma situação semelhante, em vez de ele confiar em Deus de novo, ele faz um acordo militar com o tesouro do templo da casa de Deus, porque ele resolveu dar o jeito dele. Já não, ou seja, aquele que tinha sido um rei justo, tinha andado certinho, mais na frente, na vida dele, numa outra situação difícil, ele resolve fazer um acordo com um outro rei para poder resolver o problema, e ainda por cima toma os tesouros da casa de Deus para fazer negócio. Aí Anani fala assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra. 2 Crônica 16:9, projeta para mim isso. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. E diz: nisto procedeste loucamente, por isso desde agora haverá guerras contra ti. O profeta disse o seguinte para ele: quando você confiou em Deus, Deus te socorreu. Agora que você confiou no rei da Síria, o rei da Síria vai vir contra você. Desde agora vai ter guerra contra você. Você é provado uma vez, você é provado, e Deus continua te provando até o fim. Eu poderia pensar assim, essa história aqui, quando eu li a história anterior, quando ele confiou em Deus e venceu os etíopes, Asa é o cara. E era o cara, porque confiava em Deus de todo o coração, mas a vida dele seguiu, e mais na frente ele dá uma vacilada. E aqui diz que, porém, Asa se indignou contra o vidente e o lançou no cárcere, no tronco, porque se enfurecera contra ele por causa disso, e na mesma ocasião oprimiu Asa alguns do povo. Olha aqui. Aqui o rei fica com raiva do profeta e lança o vidente em prisão e começa a oprimir as pessoas à sua volta. Aquele que tinha confiado em Deus, mas que agora resolveu confiar nas forças do mundo, num outro rei, e desfez o seu vínculo com Deus, agora ele, quando recebe uma palavra dizendo que Deus está buscando gente cujo coração é totalmente dele, ele pega esse profeta e lança em cárcere e começa a oprimir as pessoas à sua volta. Todo opressor é um oprimido
do diabo. Quando a gente está começando a gritar, a oprimir esposa, filhos, pessoas debaixo da gente no trabalho, é porque tem alguma coisa botando pressão em cima de você e você está jogando para os outros. Asa se tornou opressor. Quando confiou em Deus, tudo foi bem. Quando confiou no homem, toda a confiança interna dele desapareceu. E a consequência é raiva, ira. A ira é filha do medo. Do medo do mundo, do medo de ficar pobre, do medo de ser traído, porque não tem temor de Deus. Quem não teme a Deus teme tudo à sua volta. Mas o temor do Senhor nos livra da ira, do medo, da ansiedade. Se eu disser, ó rei, posso morrer, mas eu não vou fazer acordo contigo, não. E essa disposição, não vou fazer acordo. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Ele é forte para quem não negocia com o inimigo, para quem não faz acordo. E ele fala assim, se você fizer assim, vai ter guerra contra você. Uma das coisas que a gente vê quando você lê os livros de 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, é que quando um rei vinha e fazia uma reforma, quando um dos reis resolvia retirar toda a idolatria da nação, quando ele manda derrubar todos os postes ídolos e ele fazia uma limpeza e botava o povo para adorar somente a Deus, ele pegava uns 20, 30 anos de paz. Minha paz. Aí ele morria. Aí vinha outro, voltava a idolatria, vinha a guerra. Idolatria é igual a confusão. Idolatria é igual a guerra. Temor somente do Senhor, paz. Medo do inimigo. O inimigo vem contra você. Guerra. E por isso que a palavra de Deus diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Saber viver é viver no temor do Senhor. Viver em santidade, no temor do Senhor. Mateus 10, 16. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Até o 25. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa, sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis com o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito do vosso Pai é que fala em vós. 21. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 10, 26. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha
a ser conhecido. Amém? Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. E quem é esse? É Deus. Temais a Deus, porque o diabo nunca jogou ninguém no inferno. O diabo nunca mandou ninguém para o inferno. É o acordo com o diabo que manda você para o inferno. E quem manda é Deus. Não temos que podem matar o corpo. Tema aquele que pode lançar no inferno, tanto o seu corpo como a sua alma. Por isso diz ele, quanto a vós outros, até os cabelos todos da vossa cabeça estão contados, ou seja, não vai se perder. Você pode morrer, mas não vai se perder um fio de cabelo da tua cabeça. Não temais, pois, bem valeis vós muito mais do que os pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Seja crente, declarado, confesso e proclamado diante de todos. Assumido, não oculto. E não tema os homens, não tema zombaria, e seja firme na tua fé. Mateus 10, 33, mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Tema a Deus e não os homens. Não tema os homens, não busque o respeito dos homens, não busque agradar a pessoas, agrade a Deus. Romanos 8,15, Paulo diz, não recebeste espírito de escravidão para viver atemorizado, mas para receber este espírito de adoção, coração que fala Pai, Abba Pai. João 5,44, como podeis crer? Vós que buscais glória uns dos outros. Que Jesus está dizendo o seguinte, quem busca o reconhecimento dos homens, a glória dos homens, não pode crer. O Senhor dos Exércitos, seja Ele vosso único temor, vosso único espanto. Temer a Deus significa buscar agradar a Ele, andar em santidade diante dEle. Não tememos o inferno, porque nós somos comprados e remidos. Amém? Mas para viver nesta vida, sem temores, sem ansiedade, sem precisar de psicólogo, para estar cuidando dos seus temores, agradar a Deus tem que ser o nosso propósito, o nosso objetivo, conhecê-lo. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém? Como a alva, a sua vinda é certa. Como o sol nasce todo dia, é certo que Ele vem um dia. E Ele vem para buscar aqueles cujo coração é totalmente dele. Aqueles que o confessaram diante dos homens e que não fizeram acordo nenhum com Satanás. Nem com a carne. Nem com argumentos mentirosos da minha carne.
que são contrários à vontade de Deus. Se nós vivemos assim, viveremos sabiamente. E tudo, como foi dito aqui, todas as coisas necessárias serão acrescentadas. As portas se abrirão, o mar vai abrir para a gente passar, os montes serão removidos, os etíopes, os egípcios, saduceus, jebuseus, ferezeus, todos os geus serão removidos. Temer ao Senhor é o princípio da sabedoria. E esse é um temor que é marcado pelo amor, pela confiança. Ele sempre vai ser marcado lá no final, como pelo cântico de Moisés. O Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus terrível, que opera maravilhas, lançou no mar o cavalo com seus cavaleiros. Todas essas coisas são símbolos de uma realidade espiritual. Você não vê o teu inimigo, mas ele está tentando te destruir. Satanás é uma realidade, os demônios são uma realidade, mas eles estão todos condenados, lançados fora, tentando fazer acordo com a gente. Mas nós não cederemos a ele, amém? Porque o nosso Deus é o único Deus. Não é o dinheiro, não é o poder, não é o muito bem dos homens, o favor dos homens, não é a aprovação dos homens. Nosso coração é daquele que morreu numa cruz para nos comprar para ele. Amém? Amém? Então, glória a Deus. Vamos adorar o Senhor então. Vamos ficar de pé e cantar juntos, irmãos. Distante de Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Mais uma vez, distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Dependo de ti, Senhor. Preciso de ti.
ler um texto final para a gente ficar com ele. Então Rabsaque se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse: ouvi as palavras do sumo rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar. Nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: fazei pazes comigo, e vinde para mim, e comei cada um da sua própria vida e da sua própria figueira, e bebei cada um da sua água, da sua própria cisterna. Não vos engane, Ezequias, dizendo: o Senhor nos livrará. Acaso os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Quais dentre todos os deuses desses países os livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor possa livrar Jerusalém das minhas mãos? Tendo Ezequias recebido a carta dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, a quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és Senhor. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000, e quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararat. E morreu. Diante do inimigo, Ezequias pega a carta que dizia: nós vencemos todos os povos. Nenhum Deus foi capaz de salvar os povos. O Deus de vocês não vai salvar vocês. Ele pega a carta e leva para o templo. Está aqui, Senhor, a carta de Senaqueribe. Agora, Senhor, para que o mundo saiba que Tu és Deus, vem em nosso socorro. Aí de manhã, 180.000, Deus mandou um anjo só. Só um anjo para resolver a parada, mata 180.000. Aí o rei da Síria, que mandou aquela carta, volta para a terra dele. Quando chega na terra dele, os filhos dele matam ele. Ele confiou no Senhor. E quem guerreou? O Senhor. Porque a guerra não era dele, era do Senhor. Amém? O Senhor guerreia as nossas guerras. Confiemos no Senhor e Ele lutará por nós as nossas batalhas. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja contigo hoje, amanhã e sempre, em nome de Jesus. Amém. Da minha vida, do início ao fim. Toca-me com brasas do altar, consuma-me. Como um incenso, libere o seu fogo e vou queimar sem fim. Jesus, seja o centro da minha vida, do início ao fim. Toca-me
brasas do altar, consuma-me. Como um incenso, libere o seu fogo e vou queimar sem fim. Quebra-me como um vaso de alabastro. No final eu estarei prostrado aos seus pés, lavando seus pés, beijando seus pés. Hipnotizante